Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta mini peça são linha 100% algodão na cor verde, verde forte. Então pode ser a fininha, se você tiver, pode ser a de espessura mais grossinha. Só o que vai dar diferença é no tamanho. Então, dependendo da espessura do fio, o tamanho da sua mini peça vai ficar menor ou maior. Só o que você tem que fazer é utilizar os mesmos fios nas cores. Então, tanto para o amarelo quanto para o verde tem que ser linha 100% algodão na mesma espessura. Você vai utilizar fibra para o enchimento. Você vai utilizar agulha de crochê 2 milímetros ou a número 3, a ponta mais fininha. E você vai utilizar uma agulhinha de tapeçaria para fazer a aplicação das folhas. Então, estes são os materiais para nós fazermos esta mini peça. Para iniciarmos o nosso mini abacaxi, nós vamos fazer a laçadinha inicial. E nós vamos fazer 3 correntes. Feitas as 3 correntes, você vai fechar na primeira com ponto baixíssimo. Você vai subir 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo. E você vai fazer mais 5 pontos baixos no meio desse círculo, prendendo aquele fio do início. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Feitos os 5 pontos baixos, com as correntinhas nós já temos 6 pontos. Nós fechamos com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito da carreira. Na próxima carreira, nós temos que fazer os aumentos para dobrar a quantidade de pontos. Então, se nós temos 6 pontos aqui, nós temos que ter 12 na próxima. Nós vamos subir 2 correntinhas. Naquele mesmo ponto das correntinhas, nós fazemos outro ponto baixo. E em cada ponto de base seguinte, você vai fazer 2 pontos baixos. Então, de 6, você vai passar para 12 pontos. Ó, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, nós estamos fazendo 6 aumentos para deixar o nosso círculo ainda mais redondinho e um pouquinho maior. Feitos todos os aumentos da carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo. E agora você vai trabalhar 5 carreiras de ponto baixo sem aumentar, só fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, você sobe 2 correntinhas e você faz um ponto baixo em cada ponto da base, por 5 carreiras agora no total. Veja que o direito está ficando para dentro, depois nós temos que virar a peça. Então, faça essa carreira e mais 4. Depois que você fazer as 5 carreiras sem aumentar, agora você vai fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. E você vai virar o trabalho, porque agora nós vamos começar as carreiras que vão fechando a nossa peça. Então, a gente vira para o direito ficar para o lado de fora. E agora nós vamos começar a trabalhar pelo direito. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição, para já fechar um pouquinho. Então, nós fazemos as 2 correntinhas para subir, que já equivale a um ponto. Fazemos um ponto baixo no próximo ponto de base. E agora fazemos a diminuição, pegando uma laçadinha, puxando e segurando na agulha, indo no próximo ponto, pegando outra laçadinha, puxando e segurando na agulha. E agora sim nós fechamos os 2 pontos juntos, realizando a primeira diminuição. No restante dos pontos, você vai fazer o seguinte: 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição. Então, agora trabalhamos 2 pontos baixos normalmente, um em cada ponto de base. E no próximo, fazemos a diminuição. Trabalhe dessa forma por toda a carreira.
Ao terminar essa carreira de diminuição, seu trabalho vai ficando assim. Agora você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo e você vai fazer a próxima sem diminuir, só fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, subindo as duas correntinhas e fazendo ponto sobre ponto. Ó. Faça agora essa carreira de ponto baixo. Terminada a carreira de ponto baixo, você vai fechar com ponto baixíssimo a sua carreira. E agora você vai trabalhar até fechar da seguinte forma, fazendo duas correntinhas para subir. E você faz um ponto e diminui outro. Então, você já fez um ponto, que são as duas correntinhas. Agora, você já faz uma diminuição, pegando dois pontos juntos e fechando. No próximo ponto, você faz apenas um ponto baixo. Nos dois seguintes, você faz a diminuição. Lembre-se que antes de fechar totalmente, você tem que encher com a fibra. Então, quando fechar mais um pouquinho aqui o trabalho, nós vamos encher com a fibra para dar a forma na nossa mini peça. Diminuímos, fazemos um ponto baixo. E agora diminuímos novamente. Pegamos duas laçadinhas de 2 pontos e fechamos tudo junto. Um ponto baixo apenas. E nos próximos 2, nós diminuímos e fechamos a carreira. Ó, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Esticamos um pouquinho a laçada para não escapar o ponto e vamos encher a nossa peça com a fibra. Então, nós vamos pegar aqui um pouquinho de fibra. Vamos pegar uma agulha de uma ponta só, que a outra ponta ela seja retinha, para a gente colocar a fibra dentro. Pode ser uma caneta também, com a ajuda da caneta você já consegue colocar a fibra para dentro da peça. Agora, nós vamos encher aqui a nossa mini peça. Para continuar fechando. No comecinho ela é mais dificultosa para colocar para dentro, mas depois ela vai entrando. Ó. Já está indo toda lá para dentro. Vamos colocar mais, porque ela não ficou totalmente redondinha. Até deixarmos a peça bem firme, bem redondinha. Ó. Deixa bem durinha. E agora nós vamos terminar de fechar o nosso mini abacaxi. Ó. Então, aqui ela ficou bem durinha agora. Agora, nós terminamos de fechar fazendo a mesma coisa. Para todas as carreiras, você sobe duas correntinhas. E agora, você faz uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. Um ponto baixo. E agora nós já estamos chegando ao final da carreira. Nós fechamos a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Ainda ficou um pouquinho abertinho. Sobe duas correntinhas e diminui o restante dos pontos que ficaram sobrando, ó. Até fechar totalmente. Ó. E aí você distribui a fibra, ó, aqui pela peça. E aqui nessa partezinha de cima nós vamos colocar as folhas, então ela vai ficar dessa forma. Agora nós vamos arrematar. E vamos fazer as folhinhas.
Ó, arrematando, você tem que esconder esse fio do arremate aqui por alguns pontos, para ele não escapar, ó. E aí depois você corta. Agora vamos fazer as folhinhas para deixar assim o nosso mini abacaxi. Para fazermos as folhinhas do nosso abacaxi, nós vamos fazer a laçadinha inicial com fio verde. Nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha feita. Nós vamos agora subir 2 correntinhas que já contam como um ponto baixo e nós vamos fazer mais 14 pontos baixos dentro desse círculo. Então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, até completar 14. Depois que você fizer os 14 pontos baixos, com as 2 correntinhas vão ser 15 pontos no total. Você vai fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito da carreira. Agora você vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Você vai vir na segunda correntinha e vai fazer um ponto baixo. Vai pegar a laçadinha, vai vir na próxima correntinha e vai fazer meio ponto alto. E nas próximas 3 correntinhas, você vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vai pular 2 pontos baixos da base e prender com um ponto baixíssimo no terceiro ponto. Você vai fazer 6 pétalas iguais a esta no total, ó, 6 folhinhas. Começa novamente subindo as 6 correntinhas e voltando fazendo a pétala como nós ensinamos aqui. Um ponto baixo, um meio ponto alto e 3 pontos altos. São 6 folhinhas no total. Quando você estiver terminando a última folhinha, você vai prender no primeiro ponto baixo da primeira folha que você fez, com um ponto baixíssimo, e você vai arrematar. Esse fiozinho aqui você pode esconder, fio do arremate, por alguns pontinhos da própria folhinha, aqui, que você acabou de fazer, lá para a parte do avesso, para a parte de trás das folhinhas. E aí você corta o fio. Então, agora nós vamos aplicar essas folhinhas no nosso abacaxi. Então, nós vamos colocar em cima dessa forma, ó. Ele vai ficar assim. E nós vamos aplicar com o fio verde e agulha de tapeçaria. Então, você vai colocar um pedacinho de fio verde na sua agulha de tapeçaria, vai fazer 2 nozinhos no final e vai fazer a aplicação. Você começa aqui pela parte de baixo, pegando um pontinho do abacaxi e no meio daquela primeira carreira de ponto baixo que você fez e puxa o fio. E você vai aplicando dessa forma, pegando no abacaxi e nas folhinhas, só pelaquela carreira de ponto baixo que você fez, ó. Você vai fazendo a aplicação. Pega no abacaxi e pega nas folhinhas. Só pela parte do meio para as folhinhas ficarem soltas. Você faz isso para todo o abacaxi, para todo ao redor ali das folhinhas. Ó, até prender bem.
pois as folhinhas elas vão ficar um pouquinho levantadinhas. Vamos terminar aqui a aplicação. E você vai terminar lá pela parte de baixo, ó. Pegando o abacaxi e a folhinha, saindo lá pelo abacaxi e arrematando lá na parte de baixo. Então, você pega qualquer 2 pontinhos que você tiver ali do abacaxi, puxa a agulha ali por dentro e passa a agulha por dentro daquela laçadinha que se forma quando você puxa o fio. Faz 2 vezes esse procedimento para arrematar. Aí depois você corta o fio. Antes de cortar o fio, você pode esconder aqui, ó, passando por alguns pontinhos da folhinha. E aí depois você corta. O fiozinho do início nós cortamos também. Ó. E o nosso mini abacaxi ele já está pronto. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um mini abacaxi em crochê.